Paz de Cristo, irmãos, trazer uma mensagem hoje falando um pouco do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Consolador. E eu clamo ao Senhor que Ele me use nesse momento, nessa mensagem, para poder trazer entendimento a mim e a todos vocês que estiverem assistindo essa mensagem. Eu vou iniciar com um título dizendo assim: somos as muitas moradas do Pai. As muitas moradas são a casa do Filho de Deus. As muitas moradas são as casas do Filho e de Deus. Deus habita com o Filho em todas elas. Então, aqui o título aqui já fala que somos as muitas moradas do Pai e que o Pai e o Filho habitam em nós. Deus, o Filho e Deus, o Pai, habitam em nós. Nós somos as muitas moradas. João 14:2 diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito. Pois preparar-vos, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus estava com os apóstolos, estava com os discípulos, e ele falou esta palavra aqui que eu acabei de ler, essa mensagem, para os seus apóstolos e discípulos. E ele disse que a casa do Pai tem muitas moradas, que ele iria preparar lugar, iria para preparar lugar. E no final do texto, no decorrer do texto, no versículo 23, ele fala que se guardar a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então o que a gente entende? Que Jesus faz morada em nós. O Espírito de Cristo, o Espírito do Pai que está em Cristo, ambos fazem morada em nós, nesse tabernáculo, nesse corpo, em que também reside o nosso espírito, a nossa alma. Vamos lá, Consolador. Agora a gente vai falar sobre Consolador. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esteja para sempre. Um Consolador que viria estar para sempre. Ou seja, um espírito, né? Algo que iria estar para sempre. Seria dado e dali estaria para sempre. João 14:17. O Consolador também pode ser chamado de Espírito da Verdade. João 14:17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ó, Jesus falando, outra vez Jesus falando no mesmo versículo, né, no mesmo contexto, João 14, falando para os discípulos que ele habita. O Espírito, esse Espírito da Verdade, que é o Consolador, já habita entre os apóstolos. Ó. Esse Consolador já estava no santuário de Cristo, na carne, que habitava com os apóstolos por meio do santuário do corpo de Cristo carnal. Mas ainda não estava neles. Veio estar em Pentecostes. Então, Jesus falando com os apóstolos, ele está dizendo que o Espírito, esse Espírito habita com eles, habita convosco e estará em vós. Que Espírito é esse que habita, que já estava habitando entre os apóstolos e entre os discípulos? Era o Espírito do Pai que estava no Filho. Jesus era o tabernáculo, era a tenda, o corpo de Cristo, e o próprio Cristo, ele carregava com ele o Espírito do Pai. E a gente vai ver que é o Espírito da promessa, o Espírito de Joel 2, né? Fala que Deus derramará o seu Espírito em toda a carne. Iria derramar, e derramou. Então o próprio Senhor, ele trazia com ele o Espírito do Pai, porque o próprio Jesus vai falar,
Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eles não se separam. Então, o Espírito que estava habitando em Cristo, a morada, o santuário do Pai, permitiu o quê? Que os com quem ele estava próximo, os apóstolos, também estivesse habitando com o Espírito do Pai que estava nele. Porque o fato do Espírito estar em Cristo, o Espírito do Pai está em Cristo, consequentemente, o Pai que está em Cristo, o Espírito, estava habitando no meio dos apóstolos também, todos aqueles que o seguiam, seus discípulos, porque o Filho era o santuário, o tabernáculo, e carregava com ele o Pai, o Espírito da promessa. Então, o Consolador também representa como sendo a divina semente. Não, o Consolador. O Consolador também pode ser chamado o Espírito da Verdade, foi o que eu terminei de ler. O Consolador pode ser conhecido também como as primícias do Espírito. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. As primícias, esse Espírito que foi derramado. Aqui Jesus já tinha morrido. Paulo, quando Romanos 8, 28, Jesus já tinha morrido, ressuscitado no terceiro dia, permanecido 40 dias, finalizando, né, a mensagem, né, dando direcionamento aos apóstolos, e no 40º dia ascendeu aos céus, voltou para o Pai. Então aqui Romanos 8, 22, Paulo está falando já o que? Jesus já estando glorificado no céu com o Pai. E o que? Paulo já tinha recebido o Espírito. Então ele estava falando com o quê? Com conhecimento de causa. Então ele fala, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Paulo estava falando o quê? O Espírito, né? O Espírito, as primícias do Espírito, ou seja, o Consolador, que também é a primícia do Espírito, já estava com ele. Eu vou ter esse texto mais para exemplificar essa questão do Consolador, que ele pode também ser o quê? A primícia do Espírito. Por quê? Por que é Consolador? Porque a gente não tem ainda o Espírito do Pai em sua plenitude em nós, assim como Cristo tinha. Cristo ele já tinha a plenitude do Pai nele, quando ele foi batizado por João Batista. O Pai falou, este é meu filho em quem me comprazo. E veio um símbolo, uma pomba, né? Foi visto uma pomba descer sobre o filho. Ali o filho recebeu a plenitude do Pai. Ali o filho ele iniciou seu ministério, com toda a plenitude, os 7 espíritos do Pai. Os 7 espíritos do Pai. Quais são os 7 espíritos do Pai? Aquele que fala lá em Isaías 11. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor, espírito de vida. Esses são os 7 espíritos de Deus que é derramado. Nós temos essa plenitude desses 7 espíritos em nós? Não. Nós temos as primícias desses 7 espíritos. Um pouquinho de entendimento, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de fortaleza, um pouquinho de conselho, temor, conhecimento. Mas já conhecemos Deus face a face? Não. Mas temos as primícias do Espírito de Deus em nós, do Espírito do Pai em nós. O Consolador também é representado ou conhecido como sendo a divina semente. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Divina semente, a divina semente precisa o quê? Germinar, precisa nascer. Ainda temos o quê? Uma partezinha do que é de Deus em nós. Porque esta foi a promessa que Joel já tinha profetizado, que o Senhor iria derramar seu espírito da carne.
E hoje nós vivemos na plenitude dos tempos, agora, no final dos tempos, foi da vontade de Deus coisas maiores a nosso respeito. E o que acontece? Hoje nós temos as primícias do Espírito de Deus, o Consolador conosco. E o Consolador, ele fala do que ouve. A gente vai ver em texto mais abaixo. Não é que ele fala o que ouve. O que o Pai fala e o que o Filho fala, chega até nós, por meio do Consolador. Antes, Deus falava por meio dos profetas. Hoje, Deus fala por meio da sua palavra, que é Espírito e vida, e por meio do seu Espírito, que também está em nós. E por meio do Espírito, podemos crer, podemos entender e discernir a palavra que nós lemos, a palavra de Deus. E o homem natural não pode discernir. Então, o Consolador também pode ser chamado de Santo Espírito da Promessa. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. O Espírito da promessa, que foi profetizado lá em Joel. Então, o Consolador também é o Espírito da promessa. A divina semente, o Espírito da promessa. A divina semente. As primícias do Espírito. Quer dizer, todos estão falando de quem? Do Espírito que havia de ser derramado em nós. O Espírito que ele age no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Então, o Consolador também pode ser chamado de Espírito Santo. Espírito Santo, que é o Espírito do Pai. Vamos lá, 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, tendes da parte de Deus, do Pai, e que não sois de vós mesmos? Então, Espírito Santo. O Consolador também é conhecido como Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedido, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tudo numa proporção, segundo o que o Espírito lhes concedia que falasse. Então, eu posso dizer que eu tenho a plenitude do Espírito? Podemos dizer que temos a plenitude do Espírito de Deus, a habitação de Deus em nós? Não, por completo não, mas as primícias. Por isso que é chamado de Consolador, o Espírito da Verdade, a Divina Semente. Mas eu vou mostrar lá mais à frente que Deus seremos verdadeiramente a habitação de Deus. Em espírito, seremos a habitação de Deus em espírito, em toda a sua plenitude, mas não agora. Não estamos ainda preparados para isso. Estamos sendo edificados para isso, para sermos a morada de Deus em espírito por completo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 19, versículo 6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, o Consolador, a Divina Semente, o Espírito da Verdade. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. O amor que nós sentimos, o amor que nós conhecemos, que o amor de Deus é derramado pelo seu Espírito. Aqui, Romanos 5:5, mas é o Espírito Santo, que é o Consolador, que é a Divina Semente, que é o Espírito da Promessa, que é o Espírito da Verdade. Romanos 5:5. E Mateus 1:20. E, pensando eles nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quem gerou o Cristo Jesus, homem, em Maria? O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Muitos vão dizer, há uma confusão, porque tem uma passagem em Gálatas que fala: eis que o Senhor enviou o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Aqui é o Espírito do Filho que está gerando o próprio Filho. Não é, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, as primícias do Espírito, que gerou em Maria o Cristo. Cristo, de que maneira agora? Carnal. Parte homem, espiritual, que é do Espírito Santo. Jesus é espiritual, sua origem é espiritual,
O último Adão é celestial, o primeiro Adão é terreno. O último Adão, que Paulo vai falar, é celestial, é espiritual. Então, esse espiritual agora se juntou com a carne, com o Adão terreno. Nasceu carnal, nasceu em forma de homem, carne, em Maria. Mas quem o gerou? Está aqui. Gerado, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, Espírito do Pai. Bem, irmãos? Então vamos lá. Consolador também pode ser chamado de Espírito de Deus. Espírito de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí, Espírito de Deus, o Consolador, a divina semente. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espírito de Deus. Mas ele poderia, todos que são guiados pelo Consolador, todos que são guiados pela divina semente, todos que são guiados pela Espírito da verdade. É o mesmo Espírito que vem, que procede do Pai, que está no Filho e que está em nós. Porque nós estamos no Filho. Se nós não estivéssemos nos Filhos, nós não teríamos acesso ao Espírito Santo de Deus, nós não teríamos acesso ao Consolador, nós não teríamos acesso às primícias do Espírito, não teríamos acesso às primícias dos 7 Espíritos, nós não teríamos as primícias do Espírito da verdade. O Consolador também pode ser chamado de Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Somos selados no Espírito de Deus. Quem tem o Espírito, permanecer firme no dia da redenção, quando Jesus voltar, né, será glorificado, porque é o galardão que Cristo dará para nós, a vida eterna que está escondida nele. Mas podemos dizer que o Espírito também pode ser Espírito Santo de Deus. Como também podemos dizer, que agora é o que às vezes costuma gerar uma certa polêmica, o Consolador também pode ser chamado de Espírito do Filho. Filho do Filho, porque é o que está no Filho que é derramado em nós também. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Ao nosso coração. O Espírito de seu Filho que clamava Pai. Enviou ao nosso coração. Coração diz respeito a sentimento, a emoção, entendeu? A razão também, a nossa essência, o nosso homem interior. Então foi derramado ao nosso homem interior, ao nosso coração, o Espírito do Filho, que clamava Pai, ou seja, fomos reconhecidos agora como filhos de Deus. Somos filhos de Deus, reconhecidos como filhos de Deus. Precisamos da confirmação, que será na volta de Cristo. Se permanecermos na verdade, se permanecermos firmes com o Espírito que agora foi outorgado a nós, o Espírito que agora está em nós. Porque o Espírito fala conosco. Ele nos mostra, ele nos direciona, ele nos dá entendimento da sua palavra. Ele faz com que venhamos discernir, entendeu? As coisas espirituais das coisas carnais, as coisas espirituais no contexto do mal espiritual, do mal carnal, entendeu? Do bem espiritual, as coisas espirituais que o homem natural não pode discernir. Consolador também é reconhecido como o Espírito que vem de Deus. 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus nos deu gratuitamente o seu Espírito. Aquele que elegeu, aquele que ele predestinou, para andar nas suas obras, para andar em santidade, irrepreensíveis em amor, como está dito em Efésios, estes vão receber o Espírito de Deus. Esses vão vir a conhecer Deus pela fé. O Consolador também pode ser conhecido como o Espírito Santo da promessa. Promessa que foi dada em Joel 2, né? Vamos lá. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Promessa do Espírito que seria derramado nesse tempo, no tempo da plenitude dos tempos, no tempo do fim, do tempo que viria após o nascimento de Cristo. Cristo foi que abriu o nosso caminho, vive o novo caminho ao Pai, para que nós possamos ter acesso ao Espírito, às primícias do Espírito do Pai. É por meio de Cristo, para que agora o Espírito, as primícias do Espírito do Pai pudessem habitar em nós,
Como é que as primícias do Espírito do Pai poderiam habitar em nós se nós não tivéssemos sido purificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados, como é que nós ainda estamos totalmente impuros, no cativeiro de Satanás, impuros, sem ter sido libertos e purificados pelo sangue de Jesus e o acesso pelo seu corpo, que foi rasgado, vai falar em Hebreus, para que possamos ter acesso agora ao Santo dos Santos de Pai Celestial? Então, Jesus morreu para que agora, após Cristo, esse Espírito pudesse vir a nós. O próprio Jesus fala, é necessário que eu vá para que o Consolador possa vir. Porque ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele carregou sobre si as nossas transgressões, nossos pecados, hoje estão purificados em Cristo. O autor de Hebreus vai falar também isso. Agora são purificados de uma vez por todas, não como era na velha aliança, que tinha que estar sempre sacrificando os animais. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo de quê? De aqueles que creem nele, que creem na sua palavra. E do mundo, aí é mais profundo, vamos lá. Então, Atos dos Apóstolos 2,32. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos dos Apóstolos 2,33, no dia de Pentecostes, que o Espírito veio sobre que foi a promessa do Espírito se cumprindo, vindo sobre eles. Então, o Pedro, no seu discurso, ele vai falar que o próprio Cristo recebeu o Espírito da promessa, o Espírito que viria sobre toda a carne, porque Jesus estava em carne. Jesus, ele estava em carne quando ele foi batizado, ele recebeu a promessa do Espírito no tabernáculo carnal, o tabernáculo do seu corpo, onde estava a habitação do seu Espírito, a habitação da sua alma. A habitação da sua essência estava no tabernáculo que foi visto aqui na terra, que andou com os apóstolos. Só que Jesus estava sozinho no seu tabernáculo aqui na terra? Não. Quando ele foi batizado por Joel, veio sobre ele também os 7 espíritos da plenitude do Pai. Ele se tornou pleno, homem pleno, em carne e divino, quando ele deu início a seus 3 anos e meio de ministério. Então, vamos lá, Consolador também pode ser conhecido como Joel 2,27. Que promessa é essa? Que o Filho recebeu o Espírito da promessa, né? E o Espírito da promessa que veio também sobre nós. Foi a profecia de Joel 2,27, que fala assim, Joel 2,27, sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Isso já aconteceu. Aconteceu. Os apóstolos são a testemunha viva disso. Eles fizeram coisas maiores. O próprio Jesus falou que eles iriam fazer coisas maiores. Eles profetizavam. Eles curavam. Porque o Espírito foi derramado. O Espírito que estava prometido em Joel 2,27 foi derramado em Pentecostes neles. E hoje em dia é derramado até hoje em nós, para todos aqueles que creem. O Espírito vem para ficar para sempre. Só que ele precisa ser o quê? Aperfeiçoado. O Espírito do Pai que está em nós precisa ser aperfeiçoado para que o Pai possa para que possam verdadeiramente ser habitação do Espírito de Deus por completo. Então o Consolador pode também ser conhecido como Espírito Santo do Senhor. Vamos lá, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, também é chamado sobre Espírito do Senhor. Foi atribuído todos esses nomes para o Espírito da parte de Deus, que foi derramado por ser ainda as primícias de Deus em nós. Por isso que todos esses nomes foram dados. Consolador, Espírito da promessa, Espírito da verdade, Espírito, primícias do Espírito, divina semente. Porque ainda não temos a plenitude do Espírito de Deus. Mas Deus manifesta as primícias do seu Espírito em nós. Então vamos lá, Efésios 2,20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós
juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós temos as primícias. E 1 Pedro 2,5 vai falar, também vós mesmo, como pedras que vivem, as pedras que estão sendo edificadas na pedra angular, que é Cristo, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Cristo tem o Pai, Cristo está no Pai. Se o Cristo está no Pai, está no Espírito do Pai, se o Espírito do Pai está com o Espírito de Cristo, espiritualmente, e agora no seu corpo espiritual também, que o corpo de Cristo agora é um corpo ressurreto, espiritual, não mais aquele corpo que ele andou, mas agora o corpo ressurreto, que ele caminhou também aqui com o corpo ressurreto, na sua ressurreição. Agora, com esse corpo, ele está no céu, sentado à direita de Deus Pai. Se tornou o quê? Um corpo glorificado. Aquele corpo que outrora era carnal, passou a ser um corpo revestido da glória do Pai. Tornou-se um corpo espiritual, o que era um corpo outrora mortal. Ele morreu na cruz com aquele corpo ressuscitou e foi revestido da glória. Jesus voltou a ter a glória que ele tinha antes com o Pai. Então, aqui, 1 Pedro está mostrando também, somos pedras vivas, que somos o quê? Edificados. Essas pedras também têm acesso a esse mesmo Espírito que a pedra angular tem. E Cristo, a pedra angular, a pedra de alicerce, de sustento, tem. Porque estamos alicerçados nele. Se não tivéssemos, não teríamos esse Espírito que está no Filho. Mas por sermos pedrinhas, colocada na pedra maior, a pedra angular, a pedra que direciona e que sustenta, também o Espírito que está nele, o Espírito das promessas, o Espírito da primícia, é compartilhado por meio de nós. E o próprio Senhor Jesus que dá por medidas esse Espírito a cada um, dentro do seu corpo, dentro da igreja, com a palavra vai dizer, com um objetivo proveitoso, para que seja proveitoso, segundo a necessidade do corpo. Um de profecia, outro de cura, outro de línguas. E aí o corpo vai o quê? Sendo edificado. Mas por quê? Porque estamos, essas pedras, como foi dito aqui em 1 Pedro 2,5, pedras que somos, pedras que vivem, nós, que somos também santuários de Deus, a palavra vai dizer, que temos as primícias do Espírito em nós, temos o Consolador em nós, edificamos uns aos outros. Quando congregamos, somos o quê? Edificados. E por estar em Cristo, isso tudo é possível. Pela obra de Cristo, tudo isso foi possível. O livro de Hebreus vai falar muito bem sobre todas essas coisas. Jesus é o alimento sólido. Para ele poder voltar a trazer aqueles hebreus que estavam querendo se desviar da fé, aqueles hebreus que já tinham recebido Jesus Cristo, já tinham crido em Jesus Cristo, mas estavam querendo voltar para o judaísmo. O autor de Hebreus usou Jesus, mostrando o quê? A plenitude de Jesus, o conhecimento profundo de Jesus. O texto de Hebreus é Jesus puro. É conhecimento de Jesus puro, do seu amor, a sua essência e tudo que ele fez, toda a sua obra. Porque Jesus é alimento sólido, aquele que não comer da minha carne, Jesus é alimento sólido, né? Então, então o que a gente tem que entender? Que Jesus atribuiu que Jesus, por meio de Jesus, que hoje nós temos acesso ao Pai. Jesus é o sumo sacerdote, está sentado à direita do Pai, é o nosso intercessor, nosso advogado, e nele podemos ter a promessa do Espírito derramado sobre nós. Por meio dele era necessário que ele viesse, que ele vencesse o mundo, mediante a sua vitória sobre o mundo. Ele foi crucificado, mediante o seu sangue derramado, o seu corpo dilacerado, esmagado, moído. Hoje, ele venceu a morte, porque o Espírito também, o Espírito Santo, o ressuscitou no terceiro dia, o Espírito do Pai. Ele voltou agora glorificado. Aquele corpo que estava naquele túmulo já não estava mais. Foi revestido, aquele corpo que estava naquele túmulo foi revestido agora de imortalidade e glória eterna.
Porque ele ressuscitou do mundo dos mortos, e com aquele mesmo corpo ele caminhou 40 dias, e após 40 dias ele ascendeu aos céus. E da mesma maneira como ele ascendeu aos céus, ele voltará, e todo olho verá. Assim como aqueles que estavam vendo, aqueles apóstolos que viram ele ascendendo, aqueles 2 anjos que estavam ali, falaram: por que se assustar que da maneira como vês ele ascendendo, assim verá ele descendo? Ele voltará a pisar, Monte das Oliveiras, voltará a pisar em Sião, trazendo galardão de todos aqueles que perseveraram até o fim. Então, mas o que é importante aqui? Importante a gente entender que nós temos a primícia do que é do Pai. O Pai é a essência de tudo. Aprove ao Pai que o Filho tivesse o quê? Toda a plenitude de Deus. É do Pai essa vontade, está em Colossenses. O livro de Hebreus, o autor de Hebreus vai falar que Jesus é resplendor da glória do Pai, expressão exata do ser do Pai. Ou seja, Jesus é o resplendor da glória do Pai e a essência do ser do Pai. O próprio Deus vai falar em Hebreus 1 que o Filho é Deus. Chama, ó Deus. Está lá o texto fala, ó Deus, chamando o próprio Filho de Deus. Então, a gente tem que entender que Jesus é Deus. Mas pela questão de ele ser tão pleno e tão supremo, tão superior como é o Pai, a gente também não pode ter a plenitude de Cristo em nós, porque é um espírito soberano, como o do Pai, supremo, puro, entendeu? Então nós temos as primícias do que é do Pai. Então Jesus atribuiu o que é do Pai sendo dele também. Aí agora, para finalizar, a gente vai entender a questão do Consolador, entendeu? Jesus fala que ele enviaria o Consolador e o Pai fala que também enviaria o Espírito do Pai. Vamos lá. João 16, 13. Quando, porém, vier, Jesus atribui o que é do Pai, sendo dele mesmo. João 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, tudo o que tiver ouvido, ele ouve para falar? Não, é o próprio Filho falando. Ou o próprio Pai. Vamos lá, vamos entender. Ele ouve para vir trazer o recado? Não. Por agora nós temos essas primícias, o próprio Pai que está aqui com o Filho, né? Como eu li o primeiro texto lá, eu e o Pai vemos farem morada em vós, eles agora falam aos nossos corações. Então vamos lá. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Jesus está falando que ele há de receber do que é meu. Mas depois Jesus vai dar entendimento quando ele fala o que há de receber do que é meu. Olha só. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Tudo o que o Pai tem é meu. Agora Jesus está falando. Por que ele pode estar falando que o Espírito há de receber do que é dele? Porque, na verdade, ele está recebendo o que é do Pai, mas que Jesus pode dizer que é dele também, porque tudo o que é do Pai também é meu. Por isso que vos disse que há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Ou seja, tudo é do Pai. Aqui Jesus, no texto de João 16, 13, 14, 15, ele está falando que ele recebe o que é do Pai. Mas por que o próprio Jesus fala que é dele, há de receber do que é meu? Porque o que Jesus está falando que é dele, na verdade, é do Pai. Mas que ele pode dizer que também é dele. Porque tudo que é do Pai, o Pai aprove ao Pai que também fosse do Filho. Está entendendo? Então o Espírito ouve ou recebe o que é do Pai. Mas Jesus fala que isso que é do Pai é dele também. Porque tudo que é do Pai é dele. Então ele pode dizer que o que provém do Pai também é dele e que ele nos envia. E aí a gente entende que aquele questão de Gálatas, o Senhor enviou o Espírito do seu Filho. Mas o Espírito do Filho provém do Pai, porque tudo é do Pai. Essa aqui é a questão, entendeu? Então vamos lá, João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14, 10. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo,
Antes é o Pai que está em mim que faz as obras. Ó, Jesus aqui, quando ele caminhou falando, é o Pai que está nele. Crede em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim? Pelo menos crede por causa das mesmas obras? Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ó, também fará, aquele que tiver o mesmo Espírito que está nele, que é o Espírito do Pai, também fará as mesmas obras que ele faz. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, ó, farão maiores. Então, são maior em quantidade, né, que são maiores em poder, mas em quantidade, porque eles teriam mais tempo. Os apóstolos, como até hoje, ó, até hoje a obra está perpetuando aí. São maiores, são mais quantidade de obras foram feitas até hoje, porque Cristo fez em 3 anos e meio. Em verdade, vos digo que aqueles que creem em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, o Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco. Claro, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo estava no Filho, habitando com eles. Então, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Jesus já apontando o quê? Naquele momento que ele conversou isso com os apóstolos, que em Pentecostes eles também iam estar com esse Espírito, e viria sobre eles a promessa. O mundo não pode receber porque não vê e o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. O filho deixa órfão? Não. É o Espírito do Pai que estava nele. Como ele foi, o Espírito voltou com ele, o próprio Pai, ele foi para o Pai e voltou para o Pai, o Espírito do Pai que estava com ele foi, o Pai que estava com ele. Ele fala, não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ele voltará para vós. Quando? Em Pentecostes. Ele voltou em Pentecostes. Ainda um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando foi esse dia? Em Pentecostes. Eles receberam o Espírito, eles viram o poder atuante do Espírito sobre eles. E se o Pai está no Filho, e o Filho no Pai, e o Filho em nós, e nós no Filho, o Pai não larga o Filho porque o Filho agora está em nós. O Pai permanece no Filho. Então, se estamos no Filho, também estamos no Pai. Indiretamente, mas estamos, porque o Pai está no Filho. E nós estamos inseridos no Filho. Então, o Pai também está em nós. Não tem como separar o Pai do Filho, porque só o Filho está em nós. Não. O Pai está no Filho e em nós. E o Filho está em nós. E o Filho no Pai e o Pai no Filho. Mas nós estamos no Filho. Entendeu? Mas nós teremos todo o acesso ao Pai. Haverá um momento que a plenitude do Pai também estará em nós, assim como está no Filho. O Filho, ele o quê? Ele é o que dosa, ele é o que separa, no sentido de dosar, distribuir o Espírito do Pai conforme o lhe prover a cada um, a cada corpo, a cada igreja, a cada um que busca, e ir fora segundo a sua vontade. Aí ele fala, se me amares, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Pai dará outro Consolador. Tem um texto que fala que o Filho enviará o Consolador, agora é o Pai que dará o Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, os guardará, e esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei,
e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, por que pretende manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. O Pai e o Filho. O Filho faz morada em nós, mas pelo Filho está em nós e o Pai está nele, também o Pai faz morada em nós, pelo Filho. Por que estamos no Filho? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ouvistes que eu vos disse? Vou e voltarei para vós? Foi e voltou em Pentecostes. Não deixou órfão por muito tempo. Se me amasseis, vos alegraria, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então a mensagem se resume na seguinte questão: o Espírito é um só. Tem um texto, eu não me lembro agora, que fala: há um só Espírito, um só corpo, um só Deus, que age em todos, que está em todos e que habita em todos. Eu tenho que pegar esse texto, eu não coloquei aqui. Então, o que a gente tem que entender é que nós temos a primícia do Espírito, que foi dado o nome de Consolador, Espírito da Verdade, Espírito da Promessa, Divina Semente, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Ou seja, nós temos as primícias da unção, nós temos a unção do Senhor em nós. O Senhor se manifesta por meio de nós. O Senhor, ele nos usa, ele usa esse nosso tabernáculo para que nós façamos a sua obra aqui no mundo. Isso é um tabernáculo, é um corpo que voltará ao pó. Mas a minha alma, o espírito agora que nasceu pelo novo nascimento, ele recebe do Filho e recebe do Pai. Esse Consolador, que é o próprio Pai, o próprio Filho falando em nós, quer que nós façamos, nos dando dons, derramando o fruto do Espírito, os dons do Espírito em nós. Poder, unção, pelo Espírito que foi derramado em nós. Mas como foi dito naquele texto que eu li, o texto que diz a respeito de que somos edifício, né? Que Cristo é a pedra angular para que sejamos morada do Pai em espírito, mas morada por completo. Ainda não somos morada do Pai por completo, mas um dia seremos, porque o Pai estenderá seu tabernáculo sobre todos nós. E a palavra vai dizer em Coríntios 15 que quando todo inimigo for derrotado, que o último inimigo será morto, Jesus entregará o reino ao Pai. E então Deus será tudo em todos. É isso que nós temos que entender. Isto é um corpo, é um tabernáculo, é uma tenda. Uma tenda que agora Paulo vai falar que é santuário de Deus. Templo de Deus. Somos templo de Deus. E Deus, por meio desse tabernáculo, por meio do nosso espírito, da nossa alma e por habitar a sua primícia em nós, ele e o Filho, e não falei, eu e o Pai foi morado em vós, agora nós temos os dons e os frutos para manifestar a obra de Deus nesse mundo. Se cumprir e fazer se cumprir a vocação para que fomos chamados, fazer a obra de Deus. E qual é esta vocação? Reconciliar o mundo com Deus. Porque Deus se reconciliou, por meio do Filho, se reconciliou consigo mesmo, reconciliou o mundo consigo mesmo. E a palavra vai dizer que que Deus exorta por meio de nós. Quando falamos, é como se Deus estivesse exortando por meio de nós. Por quê? Porque Ele nos deu esse poder. Ele nos deu um entendimento da sua palavra, discernimento espiritual da sua palavra, para que hoje nós pudéssemos manifestar a sua palavra. O que eu estou fazendo aqui, se eu não tivesse o conhecimento, o discernimento que Deus me deu, o poder que Ele me dá para eu entender a sua palavra e falar meu coração da sua palavra, o entendimento para eu transmitir,
Se ele não me desse isso, eu não seria capaz de estar fazendo o que eu estou fazendo agora. E por isso, a fé é dom também, mas a fé é dada a cada um. Mas nós precisamos estar sempre alimentando essa fé que Deus nos deu também, porque senão ela também mingua. Ela mingua, se nós não estivermos sempre alimentando. Tudo é dom de Deus, tudo provém de Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que façamos a obra de Deus segundo a sua vontade e o seu querer. Que não venhamos desviar do propósito para o qual fomos chamados, porque ele nos vocacionou para isso, para reconciliar o mundo e levar o seu evangelho a todo mundo. Fiquem na paz. Amém.